O extra da novela capítulo 307. As histórias que se tornam pontes. 1. Sangue cobria seu corpo inteiro junto com carne pegajosa e pedaços duros de crânio. O fluido craniano espirrou em seus olhos e massa cerebral voou para sua boca. O incidente de algumas horas atrás estava tocando novamente na cabeça de Oionia. Shrak. Uma flecha voou para dentro do carro antes que alguém pudesse perceber o que estava acontecendo. A cabeça do motorista explodiu como um balão. O fedor nauseante, a textura pegajosa, o sangue e a carne. Ela sentiu nojo de tudo isso. Mesmo depois de esvaziar o estômago, ela ainda se sentia mal. A morte se agarrava a ela como uma sanguessuga e ela não conseguia se defender. Depois de se revirar em seu pesadelo, Ioion abriu os olhos. A escuridão encheu sua visão e ela estava coberta de suor. Ela sentiu náuseas. Ioion cambaleou para seus pés e mal permaneceu de pé segurando a parede da caverna. Ela vomitou mais uma vez. Ah! Ioion encostou-se na parede e caiu no chão de pura exaustão. O que aconteceu hoje a deixou com um trauma. A morte era muito mais horrível do que ela esperava, especialmente de perto. Ela pensou que seria indiferente. Ela acreditava que tinha se tornado dura. Ainda. É porque eu fiquei longe de batalhas reais por muito tempo, ou é porque eu sou muito jovem? Ioion cerrou os dentes, se culpando. Ela se lembrou de Lycros. Ela o havia selecionado pessoalmente como agente da Faling Blossom. O corajoso mexicano, que se ofereceu para ser o espião, também era marido e pai de 2 filhos. Mas hoje, ele desapareceu sem deixar rastro. Ioion foi quem queimou seu corpo. Eu sinto muito. O egoísmo dela foi o motivo de sua morte. Profundamente triste, Ioion prometeu para sempre se lembrar dele e sempre ajudar sua família. Ela enxugou as lágrimas e olhou ao redor. Kim Ajin não estava em lugar algum, embora ela se lembrasse que ele estava ao seu lado quando ela adormeceu. Para onde ele foi agora? O medo atingiu Ioion, e ela ligou seu smartwatch instintivamente. Teu número para o qual você ligou não pode ser alcançado desta vez, mas seu smartwatch quebrado ainda não estava funcionando. Sem outra escolha, Ioion caminhou até a boca da caverna. Ela não queria ficar sozinha lá dentro. Com um chicote na mão, Ioion se aproximou cautelosamente da saída da caverna. Então de repente soltou um suspiro de alívio. Kim Ajin estava sentado na entrada da caverna. Ele devia estar de guarda, mas acabou adormecendo. Ioion abaixou o chicote com um sorriso e se esgueirou em direção a Kim Ajin. Vê-lo dormindo a fez se lembrar do sonho horrível mais uma vez. Nele, Kim Ajin estava segurando o arco e flechas de Black Lotus. Ela murmurou com pena, coitadinha. Quanto peso ele estava carregando. Ioion não conseguia nem imaginar a dor e a pressão que ele teve que suportar. Embora Kim Ajin se recusasse a comentar, ela tinha certeza de que ele se tornou um membro da trupe camaleão para se vingar deles. Kim Ajin entrou na boca do monstro para ganhar sua confiança e derrubá-lo para sempre, mesmo que isso significasse que ele teria que sujar as próprias mãos. Aquele que luta com monstros deve tomar cuidado, para que ele próprio não se torne um monstro. Se você olhar muito para um abismo, o abismo olha de volta para você. Ioion lembrou a famosa citação de Friedrich Nietzsche. Isso deixou seu coração mais pesado. Lentamente, Ioion esticou o braço e alisou o cabelo despenteado de Kim Ajin. Ele parecia uma criança em seu sono, o que o fez parecer ainda mais lamentável. Uma pessoa não aguenta tanto peso sozinha. Você pode pedir ajuda aos seus amigos, então por que não pede? Ioion sentou ao lado de Kim Ajin em silêncio. Foi por causa do calor das roupas de Kim Ajin. O chão e o ar ao redor dele estavam quentes. O calor estava fazendo com que ela se sentisse sonolenta novamente. Desta vez, ela tinha certeza de que não teria um pesadelo. Ioion cochilou lentamente. Ela relaxou, apoiando-se no ombro de Kim Ajin. Seu ombro firme era seu travesseiro que servia de porta de entrada para um sonho agradável. 5 minutos depois, a lua brilhava na caverna cheia de silêncio e vento. Sob a fraca luz da lua, Kim Ajin estava bem acordado. Ele olhou para Ioion que estava encostada em seu ombro. Porque ela sempre entende mal as coisas. Kim Ajin resmungou, mas não podia negar que seu rosto adormecido era adorável. Ele cobriu Ioion com um cobertor feito de éter. Envolta em calor, Ioion afundou em um sono profundo.
Longe dos pesadelos, ela sorriu. Um novo dia amanheceu e o sol da manhã nasceu. Saminuri trouxe Jin Seon e Jin Sekshan de volta. A julgar por suas aparências, eu só podia imaginar o tipo de dificuldade que eles experimentaram desde que nos separamos ontem. Comemoramos nosso reencontro com um simples abraço. Fomos emboscados por um arqueiro. Conseguimos escapar, mas nosso carro foi destruído e fomos perseguidos pelos Djinns. Você também? Aprendi um fato novo. Eu não fui o único atacado por Lerage. Ela atacou a mim e Jin Seon ao mesmo tempo. Ela era realmente impressionante. De qualquer forma, unidos mais uma vez, iniciamos a reunião de estratégia. Nosso objetivo era voltar com segurança. Sabíamos que não podíamos contar com a associação para reforços. Felizmente, tínhamos nosso próprio meio de transporte, Sanuri. A conclusão da reunião já estava decidida. No entanto, Saminuri odiava estar perto da entropia dimensional. Então eu cortei árvores e afiei pedras para fazer uma carruagem. Felizmente, Saminuri não se importou em puxar uma carruagem. Pulei para dentro. Conduzi outros à carruagem que fiz. Eu tinha investido apenas 3 horas para fazê-lo, mas era robusto e espaçoso o suficiente para 4 pessoas, tudo graças à destreza do jovem anão. É surpreendentemente aconchegante aqui. Concordo. Yeon e Jin Seon exclamaram surpresas, mas eu ainda tinha mais para mostrar. Eu coloquei minha mão na carruagem e ativei sistema de consolidação aleatória. O número 60 apareceu na carruagem. Logo, a carruagem tornou-se maior, mais leve e melhor em termos de design. O conceito de carruagem foi aprimorado exatamente em 60%. O interior da carruagem agora era grande o suficiente para 4 pessoas se deitarem. Encantar. Por fim, ativei encantamento de 4 cores. Preto, isolamento de fluxo. Murmurei as palavras-chave. Imediatamente, o estigma penetrou na carruagem, misturando-a com o ambiente. Este encantamento foi usado para ocultação. Vamos lá. Subi na carruagem. O trio olhou para mim com admiração antes de subir também. Depois que todos os passageiros embarcaram, Saminuri começou a se mover. Olhei para fora, preparando-me para uma possível emboscada. Estou feliz por ter escolhido você para ser meu guarda-costas. Eu simplesmente sorri com o elogio de Yeon. Eu ainda me senti um pouco estranho perto dela por causa de seu mal-entendido do dia anterior. Saminuri correu pelas pastagens da Ásia Central. Ela estava correndo a cerca de 400 km por hora, e a vista do lado de fora da janela da carruagem estava mudando em um ritmo igualmente rápido. Nosso destino era a Ilha Pyongan na Coreia. Na nossa velocidade atual, devemos chegar em 2 dias. De repente, lembrei-me da voz fria, mas bonita. O meu nome. Isso foi o que Lerage murmurou enquanto olhava para mim. Eu olhei para as informações que recebi através de escape estreito da morte. Igual, Lerage, potência atual 9.3, potencial 9.85, nível 14 diabo, alinhamento de invasão, neutro e moderado, se interessou por você. Gosta de arqueiros como ela. Adora jogos de tabuleiro como xadrez. Alguns deles foram configurações que eu criei e outros não. Eu cuidadosamente revisei a lista. Foi então, desculpe, desliguei meu smartwatch durante o treino. Acabei de ver seu texto. De repente, recebi uma mensagem de China 1, Seul, Coreia, Aeroplaza. Jin saiu que voltou para Seul. Ninguém estava ao seu lado. Ela estava visitando o Aeroplaza sozinha. O Aeroplaza era um grande estádio abobadado localizado no coração de Seul. Foi usado por heróis para batalhas de ranking ou batalhas de promoção de grau. Atualmente, o estádio, que poderia acomodar um total de 60.000 pessoas, estava lotado de heróis, seus gerentes e repórteres. Vamos agora começar a segunda rodada preliminar para o Portão da Glória. Apenas os vencedores deste torneio teriam permissão para entrar no Portão da Glória, anteriormente chamado de Portão do Reino Demoníaco. A associação evitou qualquer menção aos horrores e mortes que estavam à espreita além do portão e apenas divulgou riqueza e fama. Foi uma maneira muito associativa de lidar com a questão. Um total de 10.000 candidatos permanecem atualmente na corrida. Hoje, 1.000 dos 10.000 candidatos serão escolhidos a dedo pelos juízes e 500 dos 1.000 avançarão para a próxima rodada. Jin saiu olhou para o estádio cheio de heróis esperançosos.
Entre os candidatos estavam Kim-Soo, Shin Jong-gak, Beo e Rumi. A tarefa da segunda rodada era completar um labirinto. 2 heróis foram emparelhados aleatoriamente e os dois tiveram que passar por um gigantesco labirinto construído no porão do estádio. Ah! Jin Sayuk soltou um suspiro profundo. A causa de sua preocupação não era o labirinto, mas outra coisa. Não entendo. Com outro suspiro, Jin Sayuk tirou a lupa do bolso. A parte de vidro havia quebrado e apenas a moldura permaneceu. Mas Jin Sayuk ainda se lembrava das palavras que apareceram no vidro. Essas palavras representavam os verdadeiros sentimentos de Kim Jin. Ela acenou a moldura da lupa de um lado para outro enquanto recordava as emoções de Kim Jin. Pena. A primeira foi pena. Se isso fosse tudo que havia, ela simplesmente teria ficado brava com o fato de que ele teve pena dela. No entanto, simpatia, leve animosidade. Os próximos foram simpatia e animosidade. As duas palavras pareciam se contradizer, mas também não eram muito confusas. O que realmente a desconcertou foram as incontáveis palavras que de repente encheram sua visão depois. Eles transbordaram e estilhaçaram a lupa. Eles instilaram um caos no coração de Jin Sayuk. Emoções que serão sincronizadas quando a taxa de sincronização aumentar. Atualmente 15%. Lealdade, fé, razão de viver, felicidade, sentimento de culpa por não poder ajudar, desejo de estar junto, desejo de proteger. Ela não conseguia entender a fonte das emoções que enchiam a lupa e era ainda mais ignorante sobre a palavra sincronização. O que diabos é sincronização? O que acontece quando aumenta? E como faço para aumentá-lo? Jin Sayuk estava completamente confuso. Jin Sayuk suspirou e olhou para baixo. Enquanto ela olhava para a arena cheia de heróis, ele encontrou o olhar de um homem. Ele tinha um rosto bonito e cabelos castanhos. Era Kim-Soo. No momento em que seus olhos se encontraram, o rosto de Kim-Soo endureceu. Ele então correu para as escadas. Tong, tong, tong. O som oco de escadas de ferro soou. Kim-Soo chegou ao final da escada em pouco tempo e ficou ao lado de Jin Sayuk. Você está aqui como candidato? Com um aceno de cabeça, Jin Sayuk respondeu, eu não quero perder a diversão. Não é óbvio? Idiota. Apesar de seu insulto, Kim-Soo apenas sorriu. Você deveria parar aqui se planeja fazer algo precipitado por dentro. Você sabe que isso é importante. O rosto de Jin Sayuk se distorceu em uma carranca. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é para me dar ordens? Kim-Soo olhou para Jin Sayuk em silêncio. Jin Sayuk também olhou para Kim-Soo. Por um minuto, eles apenas se encararam. De repente, Kim-Soo sorriu e comentou brincando, ou então, vou contar a Jin. O que você disse? O rosto de Jin Sayuk endureceu. Milímetros. Então eu acho que você não quer que a Jin fique bravo com você. Eu te desafio a dizer isso de novo, seu bastardo. Jin Sayuk estava com raiva. Não, não com raiva. Ela estava realmente perturbada. Kim a Jin disse a Kim-Soo. Ele sabe sobre as coisas na lupa. Estou brincando. Kim-Soo balançou a cabeça, mas Jin Sayuk ainda suspeitava dele. Ela olhou para Kim-Soo com chamas em seus olhos. No entanto, infelizmente, ela ficou sem tempo para interrogar. O próximo é o candidato que todos vocês estavam esperando, Swordsman Ulfish Kim-Soo. Ele recusou uma oferta especial da associação e optou por participar das rodadas preliminares. Kim-Soo participará desta missão com o herói de nível intermediário, Yi Jin. O apresentador declarou a vez de Kim-Soo. Eu tenho que ir agora. Tente não causar comoção, ok? Kim-Soo deu um pequeno sorriso e saiu. Jin Sayuk continuou a encará-lo. Foi então. Jin Sayuk notou que alguém estava olhando para ela enquanto ela olhava para Kim-Soo. Era Shai Na-eun. A mera visão dela irritou Jin Sayuk. Mas no momento em que seus olhos se encontraram, Jin Sayuk se lembrou de algo que Beo havia dito no passado. Você não está curioso sobre o relacionamento entre Shai Na-eun e Kim A-jin? Garanto que é muito mais escandaloso do que você pensa. Talvez toda a coisa da sincronização estivesse de alguma forma relacionada a isso. Sim, Beo era um idiota, mas ele era um idiota verdadeiro. Quando seus pensamentos chegaram tão longe, Jin Sayuk olhou para Shai Na-eun e ativou a manipulação da realidade. O poder mágico de Jin Sayuk caiu na realidade e o alterou levemente. Agora, a próxima equipe seria Shai Na-eun e Jin Sayuk. O extra da novela capítulo 308.
As histórias que se tornam pontes. 2. Jin Seon olhou pela janela da carruagem. As estepes da Ásia Central pareciam diferentes do que ela via nos livros didáticos. As ervas daninhas cresciam na altura do joelho, as árvores eram altas alcançando o céu, e havia até aldeias formadas por pequenos grupos de Jin. Parece que estou em um mundo de fantasia. Jin Seon murmurou em transe. Em resposta, Jin Sechan também olhou para a carruagem. Mas porque sua visão não era tão desumana quanto a dos outros, ele não conseguia ver o mesmo cenário que Jin Seon. Então, ele voltou sua visão para Yeonha. Yeonha estava olhando para a caixa de Tilionium que ela estava segurando em seus braços. Ela parecia estar imersa em pensamentos. Jin Sechan estava preocupado com ela, mas não conseguia dizer nada. Em sua mente, seu único papel como secretária era observá-la do lado de fora. Você está bem? Jin Seon perguntou o que ele queria. Jin Seon sorriu para Jin Sechan antes de se mover para o assento ao lado de Yeonha. Yeonha olhou para Jin Seon, então disse com um aceno de cabeça, estou bem. Não mantenha esse caso muito perto de seu corpo. Terá efeitos ruins. Se você quiser, não é tarde demais para chamar os mercadores demoníacos. Ao ouvir isso, Yeonha sorriu amargamente. O grupo já havia considerado chamar comerciantes demoníacos, que fariam qualquer coisa pela quantidade certa de DP. Não, mercadores demoníacos também são demônios. Eles vão desejar isso também. Mas Yeonha não confiava neles. Não havia garantia de que os comerciantes demoníacos não iriam querer algo que outros demônios estavam desesperados para conseguir. Yeonha soltou um suspiro profundo e olhou para o estojo contendo a entropia dimensional. Esse item é tão importante? Jin Seon perguntou. Yeonha acenou com a cabeça e respondeu sem um momento de hesitação. Sim, eu sei das habilidades que obtive da Torre do Desejo. Habilidade básica, LV.9 Lei dos Pensamentos, que amplifica a velocidade e força do meu pensamento. E, habilidade especial, Olhos de Avaliação NV.9, que me permite avaliar um item no meu campo de visão. A análise da entropia dimensional ainda estava acontecendo dentro da cabeça de Yeonha. A Essential Dynamics também foi a melhor do mundo em extrair poder mágico de cristais e pedras de mana. Este item pode salvar a vida de inúmeras pessoas. Jin Seon olhou para ela por um momento, então sorriu e disse, eu também espero. Yeonha sorriu de volta para ela debilmente. Por outro lado, Jin, que observava os dois de perto, não conseguia entender o vínculo entre eles. Até onde ele sabia, não deveria haver nenhuma conexão entre os dois. Quando eles desenvolveram um relacionamento tão parecido com uma irmã, como vocês dois ficaram tão próximos? Jin perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Yeonha e Jin Seon olharam para Jin, mas ambos se encostaram na carruagem sem dizer nada. Que diabos? Jin fez becinho e franziu as sobrancelhas. Yeonha achou esse lado dele fofo. Eu te conto mais tarde. TSK. Jin acenou com a cabeça infeliz. Então no momento seguinte, seus olhos se arregalaram. De repente, ele começou a examinar o ar com os olhos. Onde você está? Estou fazendo teste para o Portão da Glória. Shanaim havia enviado uma mensagem para ele. Jin sorriu e balançou a cabeça. Eu não posso te dizer isso. O que? Por que não? Na verdade, isso é provavelmente o melhor. Shanaim desistiu surpreendentemente rápido. Jin inclinou a cabeça. Acho que não vou conseguir falar se você estiver na minha frente. Eu não estou pronto ainda. Você sabe o que quero dizer, ei? Jin sorriu. Sim, eu acho que ainda é um pouco estranho. Então, certo, então. Eu estava pensando que poderíamos conversar algumas vezes por dia com isso. Para que possamos nos familiarizar com a conversa uns com os outros. Também podemos jogar. Você sabia que tem uma nova versão de Gladiator of the Century? Não, baixe. É popular entre os heróis porque ajuda no treinamento da imagem. Eles adicionaram um monte de habilidades, então é super popular. Os torneios atingem regularmente mais de 900 mil espectadores. Como esperado de um jogador conhecido, Shanaim começou a falar sobre notícias recentes. Jin apenas ouviu com um sorriso no rosto, enquanto Jin Seon e Yeonha olhavam para ele como se ele tivesse enlouquecido. Ah, espere, diabos, estou emparelhado com Jin Sayuk. O que?
Jin Sayuk, sim, estou desligando por enquanto. O que você está fazendo sozinho? Assim que Shanain cortou a comunicação, Io Leonha perguntou. Foi então. A expressão de Kim Ajin endureceu. Não era só ele, Jin Seon era o mesmo. Com sua percepção sobrenatural, os dois sentiram o olhar de alguém. Um estranho os observava de longe. Kim Ajin e Jin Seon trocaram olhares silenciosamente. Logo, a transmissão mental de Jin Seon soou dentro da cabeça de Kim Ajin. Devíamos deixar essa pessoa continuar assistindo. Não sei quem é, mas não sinto nenhuma hostilidade. Devemos agir normalmente. Kim Ajin acenou com a cabeça. Jin Seon sorriu brilhantemente e disse, a propósito, todo mundo está criando um personagem patrocinado com DP, certo? O sistema DP foi concedido a qualquer um que caçasse monstros demoníacos uma única vez. Aqueles que ganhavam mais de 50.000 DP podiam jogar algo chamado Minigame. Patrocinar o povo de Lailos estava crescendo em popularidade. Claro, você ficará surpreso ao saber quem estou patrocinando. Io Leonha disse orgulhosamente. Oh sério? Mostre-me. Com um sorriso, Io Leonha mostrou as informações do indivíduo que ela estava patrocinando. Era um cavaleiro de alto escalão chamado Gimitos. Uau, Gimitos, o Berserker. Ele era seu? A comunidade Lailos estava cheia de comentários elogiando-o. Lailos o quê? Kim Ajin perguntou surpreso. Embora ele não soubesse, uma comunidade online havia sido desenvolvida para os patrocinadores da Lailos. O site já tinha mais de 200.000 membros. Há um post toda vez que Gimitos compra uma nova armadura ou arma. Ele não comprou a Black Flame Dragon Armor recentemente. Bem, eu não quero me gabar. E você? Io Leonha deu de ombros e mudou de assunto. Estou criando um arqueiro. Olhar. O Lailosian Jin Seon estava patrocinando um arqueiro de nível intermediário chamado Likio. Io Leonha e Jin Sekshan olharam para ele com olhos brilhantes. Aquele arco parece que foi feito com minério de ametos. Ah, sua armadura é feita com couro de qualidade também. Enquanto os três conversavam, Kim Ajin verificou seu retentor, Litrain. Litrain tornou-se o mais jovem cavaleiro Master Rank, obtendo o título, Starlight Knight. Mesmo depois de chegar à posição de comandante da Ordem dos Cavaleiros, ela não parou de treinar. O outrora pequeno templo extra agora tinha mais de 1.000 visitantes por dia. Servindo sob ela estavam dezenas de cavaleiros aprendizes que foram atraídos por seu carisma. Uma ordem de cavaleiros chamada Starlight Knights foi criada dentro da ordem de cavaleiros existente do reino, tornando a influência de Litrain uma das mais fortes do reino. No entanto, Litrain ainda estava preocupado com uma coisa. Recentemente, seus discípulos e os seguidores do Templo Extra começaram a suspeitar de Extranin. Eles sabiam que mais de um ano se passou desde a última vez que ele patrocinou Litrain. Litrain cresceu tremendamente desde a última vez que Kim Ajin a viu. Ele ganhou mais de 200.000 DP dela, um terço dos quais ele enviou imediatamente de volta para Litrain. Quem você está patrocinando? A Jin-si. Mostre-nos. Jin Seon perguntou naquele momento. Kim Ajin hesitou por um momento. Bem, é ela. Ele exibiu as informações de Litrain de maneira bastante casual. Mas todos os outros imediatamente caíram de queixo. Espere, Litrain. Ela é famosa na comunidade. Mijimitos. Logo, a voz ciumenta de Ouyang soou. Por outro lado, Lerage os observava à distância. Como enxergar de longe era sua especialidade, ela não teve problemas para acompanhar seus movimentos. Ela olhou para o homem chamado Kim Ajin com cuidado. Ele sabia o nome dela, e não o murmurou sem pensar. Lerage tinha a capacidade de discernir em que estado alguém estava com base em sua voz. O que você está fazendo, duquesa? Naquele momento, seu capanga, Corte, perguntou a ela. Lerage respondeu simplesmente. Entediado. Estar aqui sozinho é chato. Você entrou em contato com aqueles velhos demônios. Sim, 3 demônios obtiveram corpos de encarnação. Rank 3 Diabo, Príncipe Vassago, Rank 29 Diabo, Conde Astaroth Rank 62 Diabo, Valak. Ao ouvir isso, Lerage imediatamente franziu a testa. O velho ainda não escapou de sua maldição? Velhote. Ela estava se referindo a Baal. Corte sorriu e balançou a cabeça. Não, o rei Baal escapou da maldição. O portão do reino demoníaco logo se abrirá, então sua descida não está longe.
Quanto tempo vai demorar? 3 meses e nem um dia a mais. 3 meses. Foi muito tempo para Lerage. Se ela ficasse muito entediada, ela poderia vagar pelo mundo exterior. Quart queria evitar ao máximo arriscar sua identidade. Para fazer isso, Quart pegou um dispositivo eletrônico que havia trazido de antemão. O que é isso? É chamado de console de jogos. Os humanos gostam de jogar para se divertir. Com isso, você nunca ficará entediado. É assim mesmo. Lerage mostrou interesse. Era um bom sinal. Quart se ajoelhou e ofereceu o console de jogos de realidade virtual para Lerage. Como eu uso isso? Você só precisa usar o capacete e ligar o jogo movendo os dedos. Traço. Lerage fez como Quart sugeriu. Sua visão ficou preta por um momento, então uma tela azul apareceu na frente dela. Ao mesmo tempo, uma estranha sensação de ser transportada para outro mundo a envolveu. Vou explicar como usar este console. Por favor, faça o que eu digo. Antes que ela pudesse se acostumar com a sensação, uma mensagem apareceu na frente dela, e Lerage franziu as sobrancelhas. Quem é você para me dizer o que fazer? Tente mover os dedos. Eu não quero. Apresente-se primeiro. Tente mover os dedos, impudente. Lerage moveu os dedos. Sua intenção era destruir o ser insolente que falava com ela. Mas no momento em que ela moveu os dedos, o mundo mudou. O quarto azul em que ela estava se transformou em uma vasta pastagem. Lerage arregalou os olhos em surpresa. Aqui está uma lista de jogos populares. Clique no que você quer jogar. 1. Gladiador do Século. 2. Reolesque. 3. Grand Theft Auto. Lerage olhou para as mensagens antes de clicar em Gladiador do Século. Você já possui o jogo. Acessando o Gladiador do Século. Bem-vindo ao mundo do Gladiador do Século. Por favor, defina seu ID. Sua identidade será seu nome dentro do Gladiador do Século. Você é gentil diferente do anterior. Lerage sentiu com satisfação antes de anotar sua identidade. Ligenji. Ligenji foi puramente um erro de digitação. Mas Lerage não percebeu nem um pouco. Bem-vindo, Ligenji. O que? Ligenji? Você. Tendo se tornado Ligenji, Lerage expressou sua raiva pela máquina por chamá-la pelo nome errado. A seguir, a estrela em ascensão do Senseoft Strike, Shinayun, e o cavalo preto do torneio, Jin Sayuk, Aeroplaza de Seul. Shinayun e Jin Sayuk foram colocados no mesmo time, e os dois entraram no labirinto lado a lado. Desapareça. Claro, Shinayun não mostrou nenhuma intenção de trabalhar junto com ela, correndo para a direção oposta no momento em que entraram no labirinto. Embora correr em uma direção aleatória não fosse recomendado dentro de um labirinto, a intuição de Shinayun deu a ela uma vantagem inegável. Shinayun sabia sobre sua intuição sobrenatural, então ela acreditava que encontraria a saída em breve. Mas Jin Sayuk não tinha a intenção de deixar isso acontecer. Ela ativou a manipulação da realidade. Seu poder mágico penetrou no labirinto e mudou sua estrutura. A mudança no labirinto eliminou completamente a saída. Shinayun, que não desconhecia a mudança, pensou no labirinto mutante como parte do julgamento. Ela realmente é uma idiota. Jin Sayuk zombou. Agora, Shinayun não seria capaz de encontrar a saída, não importa o que ela fizesse. Tudo o que Jin Sayuk tinha que fazer era esperar até que ela se cansasse e voltasse. Plop, Jin Sayuk sentou-se no chão e enviou mental transmissions para Bill para passar o tempo. Ásia Central. A carruagem continuou a correr pela Ásia Central enquanto Jin Seon, Yeon e Jin Secha mantinham os olhos colados em Litrain. Eles estavam observando cada movimento dela, exclamando de vez em quando sobre sua beleza, força e bondade. Quando adormeceram, tornaram-se ávidos fãs de Litrain. Depois de dormir por 3 a 4 horas, a carruagem chegou à China. A zona segura não estava longe, mas mantivemos nossa guarda. O olhar foi embora. Jin Seon disse. Sim. Eu balancei a cabeça. Claque, claque. A carruagem se moveu pacificamente. Então, eu me virei para Jin Seon. Ela também estava olhando para mim. Pelo que parece, ela também deve ter sentido a presença incomum se aproximando de nós. Yeon-se, devemos nos preparar para a batalha. Yeon se assustou com as palavras de Jin Seon, mas logo pegou seu chicote corajosamente. Jin Seon disse, estamos cercados. Não há como romper. Em vez de sermos emboscados,
Devemos sair e enfrentá-los. Concordo. Seria irritante se a carruagem fosse destruída por uma emboscada. Abri a porta da carruagem e saí. Jin Seon, Yo Yeon e Jin Se-chan seguiram o exemplo. Naquele instante, a hostilidade e a intenção de matar dispararam. O vento carregando energia demoníaca soprou e a presença do inimigo se aproximou. Não se preocupe, vamos vencer com certeza. Tenho 100% de certeza. Jin Seon pegou seu arco enquanto acalmava Yo Yeon. Eu também tirei minha Desert Eagle. Gol! De repente, uma energia demoníaca encheu o ar. Uma tempestade gigante parecia se formar quando uma estrela cadente caiu do céu. Quang! A estrela cadente pousou um pouco à nossa frente. Sem surpresa, a estrela cadente era um ser vivo. Ah, como vocês estão neste belo dia! Eu sabia quem ele era. A máscara cobrindo metade de seu rosto tornava isso óbvio. Era destruição. Mas a destruição não era o único inimigo. Dezenas de djinns apareceram do chão, céu e terra e nos cercaram. Uau! A destruição explodiu em gargalhadas. Yo Yeon olhou para a destruição e cerrou os dentes. Faz um tempo, filha de Yo Jin-rong. Você o conhece? Jin Seon perguntou. Um pouco. Ele perdeu para o meu pai na época. Perdão. Ele enlouqueceu por causa de seu complexo de inferioridade e acabou perdendo metade do rosto para meu pai. Ao ouvir isso, o rosto de destruição se contorceu fortemente. Fervendo de raiva, ele olhou para Yo Yeon. Parece que a filha é tão inútil quanto o pai. Então, ele deu um passo à frente com um sorriso. Os djinns ao redor da área liberaram sua energia demoníaca e se transformaram em uma forma demoníaca. Sem surpresa, os subordinados da destruição eram todos habilidosos com a transformação do diabo. Destruição perguntou, onde está a entropia dimensional? Dentro da carruagem. Eu vou deixar você morrer em paz se você entregar. No entanto, Yo Yeon balançou a cabeça. Destruição franziu as sobrancelhas. Confie em mim. Se você entregar a entropia dimensional, vou cortar suas cabeças de forma limpa e enviá-los praticamente intactos para o pai que você tanto ama. Por outro lado, feche. Seu hálito está fedido. A expressão de destruição ficou feia. Transformei a Desert Eagle em sua forma de metralhadora. Destruição soltou um suspiro profundo. Então, coçou a cabeça com as unhas compridas, que começaram a ficar pretas. Sem dúvida, essa mudança parcial também foi a transformação do diabo. Parece que vou ter que voltar atrás em minhas palavras. Um chifre gigante se projetava de sua cabeça, e seu corpo começou a ficar preto com energia demoníaca. Destruição dobrou seu corpo como um corredor de pista na linha de partida. Então disparou para frente como uma bala. Não, foi isso que ele tentou fazer. Pare. Uma voz clara e infantil soou do céu. Grilhões de poder mágico prenderam o corpo de destruição. Não era apenas destruição. O mundo inteiro parecia ter respondido à voz enquanto os subordinados da destruição e até mesmo o vento que soprava congelou. Uk. Destruição virou a cabeça desesperadamente para a direção de onde a voz veio. Uma pessoa pequena estava flutuando 10 metros acima do solo. Seu cabelo branco simbólico brilhava lindamente, e seus olhos orgulhosos e chiques olhavam para a destruição nitidamente. O herói que definiu uma geração havia chegado. Por que você veio tão tarde? Jin Seon olhou para ela e sorriu. Vim o mais rápido que pude. Você me disse para vir secretamente. Eu sou o presidente do Templo da Justiça. Você acha que é fácil para mim sair do trabalho sem ninguém saber? Aileen resmungou e saltou de uma nuvem em que estava. Dados. Ela pousou levemente dentro da área congelada no tempo por sua única palavra. Olha para todo o lixo aqui. Ela disse com um sorriso de escárnio. Yo Yeon finalmente saiu de seu torpor e olhou para Jin Seon, pedindo uma explicação. Jin Seon sorriu e sussurrou. Já te disse, vamos ganhar com certeza. Eu secretamente pedi reforços. Look. Destruição resistiu ao discurso do espírito de Aileen mais forte que pôde. Ele torceu o pescoço com força e murmurou com raiva. Você é. Aí. Cala sua boca. As palavras de Aileen silenciaram a destruição, mas seus olhos ainda estavam olhando para ela com intenção assassina. Aileen franziu as sobrancelhas. Você é irritante. Apenas seja esmagado. Uma breve exclamação soou no campo vazio. E isso foi o suficiente. Uak.
O corpo de destruição se dobrou de uma maneira estranha antes de explodir. Esse foi o fim. Encaramos a cena em transe. Alien ficou muito mais poderosa do que quando a vimos na Torre do Desejo, ou mesmo quando a vimos durante a luta contra Odin. Ela estava quase no nível de uma transcendente. Apenas o que aconteceu? PFT, impressionado. Eu consegui uma habilidade única e incrível na Torre do Desejo. Isso não é nada para mim agora. Alien agitou o peito e olhou ao redor. O líder dos Djinns agora estava morto, mas os restantes não podiam se mover por causa do Spirit Speech de Alien. Alien os ignorou e se aproximou de Jin Seon. De qualquer forma, por que você está aqui? Sim. Ah. Sobre isso. Jin Seon coçou a nuca um pouco, então colocou a mão no ombro de Yoonha. Deixe-me apresentá-la primeiro. Este é Yoonha, o chefe da guilda em que estou. Oficial-chefe. O que você quer dizer? Você não está em um... Em um instante, os olhos de Alien se arregalaram. Espere, você quer dizer... Yoonha foi a primeira a perceber o que Jin Seon queria dizer. Ah! Esta foi a resposta de Jin Seon à oferta que ela fez há muito tempo. Yoonha olhou para Jin Seon, depois para Alien, depois para mim. Sim. Então, ela pulou animadamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.